Salve galera do Poeira Cósmica! Eric Duarte chegando na área! E hoje, como eu prometi no vídeo anterior, vamos continuar falando dos grandes discos de 1971, completando aí 50 anos de história. Só que agora 10 discos menos badalados e conhecidos do grande público, servindo também de indicação para quem não conhece correr atrás, porque o Poeira Cósmica não dá dica ruim, pode ir sem medo. Tá gostando desse vídeo? Então já deixa o seu joinha, que vai ajudar bastante a gente. E não esquece de compartilhar com os amigos. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E ativa o sininho para continuar recebendo as notificações do YouTube. Vai fazer as suas comprinhas na Amazon? Acessem os nossos links aqui na descrição. Além daquele descontinho maroto, você também colabora com o crescimento do canal. Nos sigam nas redes sociais, na nossa fanpage no Facebook e no Instagram. Começar aqui então, pessoal, falando de duas bandas até bem conhecidas aqui no Brasil para quem curte rock. Porém, esses discos em especial são pouco lembrados, que são os discos de estreia dessas bandas. Falando primeiro do América, aqui na reedição que eu tenho em vinil de 1979 pelo selo Warner. Esse disco já tinha saído aqui no Brasil na época, em 71, porém com a contracapa em preto e branco. E não continha a faixa Horse with No Name, que eles lançaram primeiro em compacto. E estourou no mundo inteiro, e não vinha nas edições originais, mas eles acrescentaram nessas reedições futuras. E aqui você tem um trio anglo-americano, composto por Jerry Beckley, Dewey Bunnell e Daniel Peake, fazendo um som muito calcado em Crosby, Stills & Nash, um folk rock, muita influência de Neil Young, violões, piano. É um som muito interessante, né? Baseado também no Bob Dylan e naquele folk, tanto americano quanto inglês. E eu acho muito legal esses discos, porque é uma banda que inclusive é muito conhecida aqui no Brasil pelas coletâneas. Então você ouvir os discos mesmos, em ordem cronológica, de toda a carreira deles, principalmente nos anos 70, vale a pena, pessoal. Um folk rock de primeira do América. E o outro disco aqui é o debut do Nazaré, que é esse aqui que eu tenho em CD, lançado nos anos 2000, no início dos anos 2000, uma edição inclusive de 30º ano de comemoração ao lançamento do disco original. Uma banda escocesa, muito conhecida aqui no Brasil, quem não lembra de Love Hurts, que toca até hoje nessas FMs aí de todo o país. Mas esse disco é muito pouco falado deles, um som pesado, intercalado com blues, baladas folk, até uma pitada de country. A primeira faixa, Witch Doctor Woman, pessoal, é uma pedrada, bem calcado no som do Led Zeppelin, inclusive, uma grande influência para eles na época. E contém uma cover interessantíssima de Morning Dew, ficou bem legal na versão deles. E fecha com a épica The King is Dead, que tem um belo arranjo de cordas, inclusive, que era muito em voga nessa época, essa mistura aí do rock com a música erudita, a música clássica. E essa versão que eu tenho em CD, relançada ali no início dos anos 2000, tem um encartezinho bem interessante, algumas fotos, muitas informações e algumas faixas bônus também. Vale a pena essa ediçãozinha, que abriu caminho para outros discos que fizeram muito sucesso aqui no Brasil, como o disco A Hair of the Dog, o Razamanás, o Loud and Proud, entre vários outros. Acho que saiu quase tudo por aqui. Mas vale a pena conhecer a estreia deles, Nazaré. E agora entrando um pouco mais no rock obscuro, vamos falar desse clássico entre as raridades, que é o primeiro do Dust. Aqui nessa edição original, capa texturizada, selo Kama Sutra, demais. Esse power trio formado por Kenny Aronson, Rich Wise e Mark Bell. Inclusive eu já falei desse disco aqui no canal, vou deixar um card aqui, um top 5 hard rock setentista, onde vocês vão saber um pouco mais da trajetória desses caras. E outras super bandas também dos anos 70. Só tinha coisa boa. Duas curiosidades desse disco é que o guitarrista Rich Wise se tornou um excelente produtor musical, participando inclusive dos primeiros discos do Kiss. E o baterista Mark Bell troca de nome para Mark Ramone e a partir de 78 começa a integrar justamente os Ramones. E o resto é história. E continuando aqui, pessoal, com o segundo álbum dessa super banda de hard inglesa, o Stray, e o disco Suicide. Eles são mais conhecidos pelo primeiro disco, de capa branca, com a música All In Your Mind, inclusive regravada pelo Iron Maiden. Mas esse segundo aqui é tão bom quanto. Nessa reedição que eu tenho,
pela Wow Records, capa simples, disco 180 gramas, destacando o excelente trabalho do guitarrista e compositor Del Bromham e sua indefectível Fender Stratocaster, e a excelente voz de Steve Gadd, destacando aqui faixas como a primeira, que abre o disco, Son of the Father. Também a gente tem Jericho, a quarta, do lado A. No lado B, Do You Miss Me? E fecha com a brilhante Suicide, mais de 7 minutos. E aquele som e peso característico do hard dos anos 70. E seguindo com uma verdadeira pérola do hard inglês também, que é o Fuzzy Duck. Infelizmente mais uma banda de um disco só, nessa reedição da gravadora Karma de 2001, contendo 4 faixas bônus. Tá sensacional, já que a versão original desse disco aqui é praticamente impossível de conseguir. Mosca Branca de Olho Azul, na formação o baixista vocalista Mick Hawksworth, que vinha de outra super banda, o Andrômeda, o batera Paul Francis, o guitarrista Graham White e o poderoso órgão Hammond de Roy Charland, fazendo um som muito calcado no Deep Purple, com o pé quase no heavy metal. Destaque para as faixas Time Will Be Your Doctor, que abre o disco, e In Our Time, fechando essa verdadeira obra-prima do hard obscuro. Vale um programa elo perdido, só para falar do Fuzzy Duck. Aguardem! E para fugir um pouco desse eixo Estados Unidos e Inglaterra, vamos para o outro lado do mundo, falar de uma das grandes bandas japonesas da história, que é o Flower Traveling Band, e o seu segundo disco, Satori. Aqui nessa edição que eu tenho é a segunda edição desse disco japonês, de 1974, pela Atlantic. Já é uma capa simples. O mais legal é que a edição original, que saiu em 71, tem uma bela capa dupla. Nossa, pessoal, essa tem que correr atrás. Mas essa aqui ainda é uma segunda edição, bati na trave ali, praticamente original. E um som totalmente antenado com a época, evocando Led Zeppelin e principalmente o Black Sabbath, cantando em inglês e misturando com toda a influência oriental ali que eles tinham. Destacando o vocalista Joe Yamanaka e o Guitar Hero Hideki Shima. São 5 faixas matadoras com um instrumental maravilhoso, que merece ser escutado na íntegra, mostrando que japonês também sabe fazer rock. E ainda fora do eixo, a gente sai do Japão e vai diretamente para Israel. E o primeiro disco da bandaça Jericho Jones, o Junkies, Monkeys and Donkeys. Mais uma brilhante reedição da Karma, a gravadora italiana. Além de vir com capa gatefold, aqui com a fotografia das figuras, ele também é um disco duplo. Já que o original era simples, esse aqui vem nada mais nada menos do que 5 faixas bônus. Então uma reedição muito caprichada da Karma. E um som totalmente hard rock, com uma certa influência oriental também, graças à voz pesadíssima e rouca do vocalista Danny Shoshan. Muito boa, espetacular. Faixas como Man in the Crowd, que é uma verdadeira paulada, a balada belíssima Yellow and Blue, No School Today, enfim, só tem petardo nesse disco. Ainda no ano seguinte, eles lançariam mais um, só intitulado Jericho, que também é espetacular, vale a pena correr atrás. E mais um clássico do rock raro, Jericho Jones. E desembarcando novamente nos Estados Unidos para falar de outra ótima banda, que é o Blood Rock, aqui no seu quarto disco, o USA, aqui nessa edição original americana, pelo selo Capitol Records. Uma capa gatefold também. Aqui a foto do sexteto. Eles que foram apadrinhados pelo Terry Knight, o mesmo produtor do Grand Funk, o que levou eles muitas vezes a ficarem na sombra do Grand Funk, o que na verdade é uma grande injustiça, porque muitas vezes o som deles soava até um pouco mais rebuscado, não que fosse melhor, mas até mais rebuscado que o do Grand Funk, misturando com teclados, com flautas, fazendo uma mistura de hard com prog e até jazz rock. E esse é o meu disco favorito deles, apesar dessa capa de um gosto meio duvidoso, né? Mas o conteúdo com músicas muito inspiradas e arranjos bem elaborados. A gente pode destacar aqui a abertura do disco, It's a Sad World, as pesadíssimas Rock and Roll Candyman e Crazy About You Baby, e fecha
uma faixa antológica, que é Magic Man. E agora destacar uma daquelas raras bandas americanas que faziam um som com influência do progressivo inglês, porém com uma certa latinidade. Eu tô falando do Gypsy. E esse é o segundo disco deles, In The Garden, que curiosamente saiu aqui no Brasil. Essa edição aqui é a nacional. Edição bem simplesinha, o material era bem fininho. Aqui no Brasil era comum eles fazerem esse tipo de coisa, né? Lançar uma edição bem mais simplificada para baratear os custos, né? E ele saiu aqui pela Metro Media, distribuída pela Continental. Destaque para o grande compositor e guitarrista Enrico Rosenbaum, além do vocalista e tecladista James Walsh, que entregam faixas estupendas aqui, como As Far As You Can See, As Much As You Can Feel, com mais de 10 minutos de duração, e a própria faixa título, In The Garden, dividida em duas partes, como se fosse uma suíte. Então vale a pena conhecer. Você que ainda não conhece, In The Garden, do Gypsy. E para terminar essa lista, vamos falar de folk rock e o único disco dessa ótima banda, Tudor Lodge. Infelizmente, mais uma banda que ficou só nesse disco. Inclusive originalmente saído pelo selo Vertigo, aqui em mais uma reedição da A Karma. Hoje esse vídeo teve várias reedições da A Karma. Ela abre em várias partes a capa, acho que são 6 partes, contendo toda a ficha técnica, todas as letras das músicas. Uma reedição muito caprichada também. Desse trio britânico fazendo um som totalmente acústico, baseado nos violões, pianos, arranjos orquestrais, harmonias vocais incríveis, contando com a bela voz feminina de Anne Stewart, resultando em uma das maiores obras-primas do folk rock britânico, Tudor Lodge. Vale a pena conhecer. Então é isso aí, pessoal. Gostaram da lista? Vocês já conheciam esses discos? Comenta aqui embaixo. Aproveita para indicar outras pérolas desse ano de 71, que realmente foi um ano antológico para a história da música. Só tem clássico. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Fui!